olhamos a distância que nós já percorremos, voltar para trás não é uma opção. A igreja concorda? Não é uma opção. Voltar não é uma opção. E o problema é que às vezes, na nossa jornada, durante a nossa caminhada, há momentos em que nós nos encontramos como que num deserto. Esse texto que está registrado aí no livro dos Reis, capítulo 2, se não me engano, não li o texto, não vim com o pensamento de falar sobre isso, mas eu julgo oportuno. O texto nos conta uma história que envolve 3 reis: o rei de Judá, o rei de Israel, o rei de Edom. E um problema que começa a partir do momento em que, morrendo Acabe, ele subjugava os moabitas, então, na época, e o texto diz que, após a morte de Acabe, o rei de Moabe então se rebela contra Jorão, que por sua vez assume o lugar do seu pai. E o resultado disso é: Jorão olha aquela situação e ele procura quem? De um lado, o rei de Israel, que já se havia corrompido. Não é difícil a gente ver, quando a gente lê a história, que Acabe foi considerado o símbolo de tudo de ruim que aconteceu na história do povo de Israel. E Judá permaneceu por um bom tempo ainda agradando ao Senhor. Nesse período, quem estava à frente do rei de Judá era ninguém menos que Josafá. Então ele manda um recado para Josafá, chamando: olha, o rei de Moabe se rebelou contra nós e eu preciso da tua ajuda para resolver essa situação. Josafá, sendo um homem que ainda andava na presença de Deus, não teve a devida vigilância, e ele responde: olha, estou contigo, meu exército teu um só, e vamos em frente. E aí eles chamam todo o rei de Edom. Só que o texto diz para nós que eles começam a caminhar para o local onde eles pretendiam confrontar-se com os moabitas, e depois de 7 dias o que acontece? São 3 reis, 3 exércitos, e eles levam animais para que eles tivessem mantimento também, gado, cavalos, enfim. Só que depois de 7 dias acontece o inesperado. Eles já haviam caminhado 7 dias e de repente não tem água. Agora eles não têm água, e o que eles observam é o seguinte: vamos morrer todos aqui de sede. Vai morrer os reis, vão morrer os soldados, e vai morrer os animais. E aí alguém pergunta: não tem aqui na região nenhum profeta? Será que não tem nenhum homem de Deus aqui por quem a gente possa consultar o Senhor? Não é possível, nós viemos para cá para guerrear contra o inimigo, vamos morrer todo mundo aqui de sede. E aí o texto diz que um servo, alguém atento, aparece no meio do cenário e fala assim: ó, aqui está Eliseu, ele mora aqui perto. E olha, não é qualquer um não, era o homem que deitava água nas mãos de Elias. Então Josafá, que ainda tinha crédito com o Senhor, ele fala assim: a palavra do Senhor está com ele, vamos até lá. Só que eles não contavam com a seguinte situação: quando eles chegam, Eliseu os recebe na sua casa, imagine, onde ele vivia. O texto diz para nós que Eliseu dá uma resposta meio dura. E ele vira para Jorão e fala assim: olha, vive o Senhor, como se eu não tivesse consideração a Josafá, eu não olharia nem na tua face. Se não for a Josafá com vocês aqui, eu não abriria a porta da minha casa para te dar atenção nenhuma.
Mas por causa de Josafá, como nós costumamos dizer, eu vou quebrar o teu galho. Porém, o profeta, mesmo na condição de profeta, ele não pode falar de si mesmo. Ele depende do Senhor para colocar na sua boca as palavras que só Deus tem. Num momento desse em que esses 3 reis e seu exército precisavam de um milagre, não era uma coisa qualquer, eram milhares e milhares de soldados, animais e seus comandantes prestes a morrer de sede, porque depois de 7 dias caminhando, não dá para voltar 7 dias sem tomar água. Nem resiste os humanos e nem resiste aos animais. E então Eliseu fala para eles: traz um tangedor. Daí o meu pensamento: tem momentos que nós precisamos de um tangedor. Era o profeta Eliseu. Era um homem que tinha intimidade com Deus, que vivera das maiores experiências que a Escritura registra para nós. No entanto, nesse momento ele depende do Espírito Santo descer sobre ele, para trazer para aqueles homens no desespero uma solução à palavra de Deus. Tragam-me um tangedor. E há momentos que nós também precisamos de um tangedor. Como? Cada um de nós tem um jeito. Cada um tem uma experiência. Às vezes, para nós encontrarmos um tangedor, às vezes a gente tem que entrar no jejum. Às vezes a gente tem que se humilhar um bocado. Às vezes a gente tem que chorar nos pés do Senhor. Às vezes, se a gente não tomar cuidado, o sono vai embora. Eu não sei, cada um tem uma experiência, mas nesse caso específico, o texto diz para nós que quando aquele instrumentista, que a Bíblia não descreve para nós o que ele tocava, ele começa a tocar, o Espírito do Senhor vem sobre o profeta. E a resposta de Deus para aqueles reis é o seguinte: olha, vocês não vão ver vento, vocês não verão chuva, mas assim diz o Senhor, esse vale se encherá de água de tal maneira que bebereis vós e o vosso gado. E se isso ainda for pouco, eu entregarei Moabe em vossas mãos. E o texto diz para nós que o Senhor, Ele tem uma maneira de trabalhar. Deus costuma fazer coisas que só Ele faz. Tem um hino que diz que tem coisas que só Jesus faz. Amém. E quando o dia está amanhecendo, os reis voltam para aquele local, eles começam a fazer buracos no chão. A Bíblia fala de uma realidade onde Deus tinha feito brotar água da rocha. Elias tinha bebido no ribeiro. Eles conheciam, eles sabiam que eles estavam lidando com Deus de milagre. Mas nesse momento, numa região deserta, onde não tem água nem expectativa nenhuma, o Senhor fala assim: fazei covas. E eles obedecem a ordem de Deus. E o texto vai dizer para nós que quando o dia está amanhecendo, a água que é cobrindo todo aquele vale, Deus faz uma coisa simplesmente extraordinária, porque o texto diz que quando os moabitas olham o sol refletindo sobre a água, eles não viram água, eles viram sangue. O Senhor confunde a visão daquele exército inimigo. E nós vamos ver que eles se empolgam, eles olham e falam assim: certamente eles se mataram uns aos outros. E eles saem, eu imagino, a toda disparada na direção de onde estavam realizados, assim: apressam moabitas. O texto vai dizer para nós que os exércitos de Josafá, de Acabe e do rei de Edom pegam aquela turma de surpresa. E o Senhor faz uma coisa extraordinária. Então, igreja, muitas vezes nós precisamos de um milagre, num momento em que nós estamos numa altura do caminho, e que, volta a dizer, voltar não é uma opção, seguir em frente também não é uma opção. E o que nos resta? Uma palavra de Deus. Há momentos que só uma palavra de Deus resolve a nossa situação. Eu ouço o nosso presidente contando uma situação uma experiência vivida por ele.
em que ele olha para o teto de sua casa e fala: Senhor, acabou. Ele diz assim: as lágrimas quentes brotavam pelo meu rosto. E depois de haver lutado e colecionado experiências, não era lá no início da jornada, já era um homem com uma vasta experiência na obra de Deus. E ele ouve Deus falando para ele como se aqui do teto: quem foi que eu coloquei na frente da minha obra? E ele responde: o pastor Jair Rosa. Então deixa com ele. Na frente dessa obra tem Deus, tem um general que manda. E com uma palavra ele diz assim: acabou o problema. Então há momentos que nós precisamos de um tangedor. Que Deus nos dê o privilégio, que Deus nos abra sempre uma porta na hora da nossa dificuldade, para que nós encontremos um tangedor que possa mover o coração de Deus. Porque é assim que funciona. Muitas vezes o louvor, muitas vezes a oração. Uma dica, uma chave que o Senhor deu para nós é exatamente o louvor. O Senhor falou assim: quando vós estiveres tristes, quando a situação estiver difícil, louva o meu nome. E sabe, louvar a Deus quando nós estamos angustiados é gostoso. Crente não pode levar revolta dentro de si. Coração com rapina, diz o Senhor, não habita. Mas coração triste, de coração triste às vezes sai hino, sai poesia, sai coisa boa, porque coração quebrantado, ele é um terreno muito propício para o agir do Espírito Santo. Então que o Senhor nos ajude a encontrarmos sempre um tangedor quando nós precisarmos. É só essa minha palavra, agradeço.